Numa sala cheia de executivos, todo mundo falava, mas ninguém sacava o que realmente importava. Um olhar silencioso quebrou barreiras e mostrou verdades que nem um currículo conseguia contar. As palavras certas viraram o jogo numa negociação milionária. E uma escolha do nada fez tudo virar de cabeça para baixo. Antes de conferir essa história insana de superação, coragem e destino, se inscreve no canal para receber mais histórias que cruzam mundos. No coração financeiro da cidade, onde o asfalto fervia sob um sol impiedoso, erguia-se o imponente edifício de vidro e aço da Global Corp. Lá no alto, no 30º andar, a sala de reuniões executiva era um santuário de poder, com sua mesa oval de mármore polido e cadeiras de couro que pareciam engolir quem nelas se sentava. O ar-condicionado, gélido e implacável, tentava em vão dissipar a tensão que pairava como uma nuvem cinzenta. Os homens de terno escuro, gravatas impecáveis e sorrisos ensaiados, ajeitavam suas pastas, conferiam números em planilhas complexas e trocavam frases curtas em um inglês corporativo, quase um dialeto à parte. Todos os olhares, no entanto, convergiam para o relógio de parede, um círculo prateado que parecia zombar da impaciência crescente. A estrela daquela manhã, a peça-chave que poderia mudar o destino da Global Corp, era o cheque Tariq Al-Hamad, um magnata estrangeiro, um bilionário árabe cuja fortuna era tão vasta quanto sua discrição. Ele havia chegado em um jato particular, cercado por um séquito silencioso, e sua presença na sala irradiava uma aura de mistério e poder. Para impressioná-lo, a equipe da Global Corp, liderada pelo ambicioso diretor de fusões, Dr. Ricardo Vasconcelos, havia preparado uma proposta ousada: a aquisição de uma fatia considerável do império de Al-Hamad, uma jogada que prometia lucros estratosféricos e projeção internacional sem precedentes. Tudo estava meticulosamente planejado, cada slide da apresentação, cada palavra do discurso, cada número na projeção. Mas havia um problema, um detalhe que se revelaria um abismo. O magnata só falava em sua língua materna, o árabe. E foi aí que a primeira rachadura no plano perfeito se manifestou. O intérprete contratado, um homem jovem e pálido, com um currículo impecável e referências de peso, começou a tremer. Suava frio, as gotas escorrendo pela testa, enquanto ele tentava acompanhar o ritmo calmo e cadenciado das palavras do cheque. Termos básicos se tornavam armadilhas. Frases complexas se desfaziam em balbucios incompreensíveis. Na sala de reuniões, ninguém entendia o que estava sendo dito, a não ser por fragmentos distorcidos que mais confundiam do que esclareciam. O Dr. Ricardo, com um sorriso forçado, tentava disfarçar a frustração, enquanto os outros diretores trocavam olhares apreensivos. A reunião, que deveria ser um triunfo, ameaçava se transformar em um fiasco humilhante. Enquanto o drama se desenrolava no Olimpo corporativo, no térreo e nos corredores, uma outra realidade se movia silenciosamente. Com o uniforme surrado, desbotado por incontáveis lavagens, e as mãos marcadas pelos produtos químicos, Maria empurrava seu carrinho de limpeza. Era um ritual diário, uma dança coreografada entre baldes, esfregões e o cheiro pungente de desinfetante. Ela era invisível, como sempre. Uma sombra discreta que se movia entre os escritórios, os elevadores e as salas de reunião, limpando a sujeira que os poderosos deixavam para trás. Ninguém a notava, ninguém a cumprimentava, ninguém sequer erguia os olhos para ela. Maria era parte da paisagem, um elemento tão intrínseco quanto o carpete ou as persianas. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Enquanto passava pelo corredor do 30º andar, o som abafado das vozes vindas da sala de reuniões chamou sua atenção. Não as vozes em português ou inglês, mas o tom firme e elegante que ressoava por trás da porta entreaberta. Era o árabe. O antigo idioma pulsou dentro dela, uma melodia esquecida que, de repente, encontrava sua ressonância. Maria havia estudado por anos aquela língua, mergulhara na poesia clássica, decorara versos inteiros de Al-Mutanabi e Ibn Arabi. Sonhava em ser tradutora, em desvendar os mistérios das palavras, em conectar culturas.
Tudo isso antes de a vida, com sua brutalidade e suas contas a pagar, atropelar seus sonhos e empurrá-la para um emprego longe da sua vocação, onde as palavras eram apenas ruído e os livros, lembranças distantes. Ela parou o carrinho, o coração batendo mais forte. O intérprete na sala lutava, suas palavras se misturando em um emaranhado de sons sem sentido. Maria ouviu a tradução distorcida do que o cheque acabara de dizer. Uma interpretação que não só errava o sentido, mas desvirtuava a própria intenção da fala. Ela não se conteve. Quase sem querer, um sussurro escapou de seus lábios, uma correção suave, mas precisa em árabe perfeito. Não, ele quis dizer, a base de uma parceria sólida está na confiança mútua, não apenas nos números. A sala inteira parou. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia esmagar o ar. Todos os olhares se voltaram para a porta, onde Maria, com seu uniforme surrado e o esfregão na mão, estava paralisada, o rosto em brasa. O cheque Tariq Al-Hamad, que até então mantivera uma expressão séria e inescrutável, a olhou. Seus olhos, antes distantes, se fixaram nela com uma intensidade surpreendente. E então, pela primeira vez desde que entrara naquela sala, ele sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto e dissipou a tensão. Ele fez um gesto com a mão, um convite silencioso, e disse algo em árabe que Maria e só ela compreendeu. Por favor, entre. Com o coração na garganta, Maria hesitou por um milésimo de segundo. Mas a força do olhar do cheque a impulsionou. Ela largou o carrinho e entrou na sala, sentindo os olhares curiosos e confusos dos executivos sobre si. O Dr. Ricardo, visivelmente incomodado, tentou intervir, mas o cheque o ignorou, mantendo os olhos em Maria. E ali, no coração daquela negociação de milhões, aquela mulher que ninguém notava se tornou a ponte entre dois mundos. A partir daquele instante, Maria traduziu com uma precisão e um respeito que o intérprete anterior jamais alcançaria. Ela não apenas captava as palavras, mas os sentimentos, as nuances, o verdadeiro espírito por trás de cada frase. Sua voz, antes invisível, agora preenchia a sala com a clareza e a elegância do árabe, seguida por um português fluente e impecável. A reunião mudou de tom. A tensão diminuiu, substituída por uma atmosfera de compreensão e até mesmo de admiração. O magnata, que parecia distante e desinteressado, recuperou o brilho nos olhos, engajando-se na conversa com um entusiasmo renovado. Ao final da reunião, com a proposta da Global Corp finalmente compreendida e aceita em princípio, o cheque Tariq Al-Hamad fez um pedido inusitado. Ignorando o intérprete oficial, que ainda tentava se recompor no canto da sala, ele se dirigiu diretamente a Maria. Em árabe, com um sorriso que não deixava dúvidas sobre sua satisfação, ele pediu que ela fosse sua intérprete pessoal durante toda a sua estada no país. Maria sentiu um frio na espinha. Era um salto no escuro, uma proposta que desafiava toda a sua realidade. Ela hesitou, o peso do seu uniforme e da sua vida de faxineira pesando sobre seus ombros. Mas ele insistiu, seus olhos transmitindo uma confiança que Maria não via em si mesma há anos. Aquele convite não era apenas um trabalho, era uma porta que se abria para um mundo que ela pensava ter perdido para sempre. A proposta do cheque Tariq Al-Hamad pairou no ar como um convite irrecusável, mas também como um abismo. Maria sentiu o peso daquele pedido, a vertigem de uma vida que se abria de repente para o desconhecido. Por um instante, a imagem do seu uniforme surrado e das suas mãos ásperas se projetou em sua mente, um contraste gritante com a elegância impecável do cheque e o luxo daquela sala. Aceitar significava abandonar a segurança de uma rotina, por mais árdua que fosse, e mergulhar em um mundo que ela só conhecia pelos livros e pelos sonhos. Mas o olhar dele, tão firme e convidativo, parecia enxergar nela algo que ela própria havia esquecido. Era a chance de resgatar Maria, a estudante de árabe, a amante da poesia, a mulher que um dia sonhou em ser mais do que uma sombra. Com um aceno quase imperceptível, ela aceitou. O cheque sorriu novamente, um sorriso que prometia mais do que apenas um trabalho. No dia seguinte,
Maria não empurrou seu carrinho de limpeza. Em vez disso, foi recebida por um motorista particular que a levou até um hotel de luxo, onde um guarda-roupa novo e elegante a esperava. A transformação foi mais do que externa. Era um renascimento. Nos dias que se seguiram, ela se tornou a voz do cheque Tariq Al-Hamad, no Brasil. Ao seu lado, Maria navegou por reuniões complexas, jantares diplomáticos e visitas a projetos de investimento. Sua fluência e sua capacidade de captar não apenas as palavras, mas as intenções e as emoções impressionaram a todos. O cheque, por sua vez, mostrava-se cada vez mais à vontade com ela, compartilhando não só os detalhes de seus negócios, mas também pequenas histórias e observações sobre a cultura brasileira, que ele parecia apreciar genuinamente. A cada dia, Maria se sentia mais conectada àquele homem enigmático. As conversas se estendiam para além das formalidades, abordando temas de arte, história e filosofia. Ela descobriu nele uma paixão genuína por conhecimento e um desejo de construir pontes entre culturas, algo que ressoava profundamente em sua própria alma. Foi durante um desses diálogos, em um fim de tarde dourado na varanda da suíte presidencial do cheque, que ele a convidou para conhecer um projeto ainda mais ambicioso do que qualquer negociação financeira. Há algo que desejo mostrar a você, Maria, ele disse, seus olhos fixos no horizonte da cidade. Um sonho que carrego há muito tempo e que sinto que você, mais do que qualquer outra pessoa, pode compreender. Dias depois, Maria foi levada a um terreno vasto na zona sul da cidade, onde a fundação de um grande edifício já começava a tomar forma. Ali, em meio ao barulho de máquinas e operários, o cheque revelou sua visão. Um centro cultural grandioso que uniria as ricas tradições do Oriente e do Ocidente. Não seria apenas um museu ou uma biblioteca, mas um espaço vivo para a troca de conhecimentos, para o ensino de idiomas, para a celebração da arte e da música de ambos os mundos. Minha mãe era daqui, ele confessou, a voz suave, quase um sussurro. Uma mulher brasileira de uma família de imigrantes libaneses. Ela me ensinou a amar a poesia árabe e a beleza da cultura brasileira. Mas ela se foi cedo demais. Este centro, ele gesticulou para o terreno, é uma forma de me reconectar com minhas raízes, com a memória dela. Eu quero que seja um lugar onde as pessoas possam encontrar a beleza da diversidade, onde o diálogo floresça. Maria ouvia, comovida. A história dele se entrelaçava com a dela de uma forma inesperada. Ela, que havia sacrificado seus próprios sonhos de conhecimento para sobreviver, agora via naquele projeto uma chance de redenção, não só para o cheque, mas para si mesma. Ele queria alguém que compreendesse ambas as culturas com o coração, alguém que pudesse traduzir não apenas palavras, mas almas, e ele só via uma pessoa capaz disso, Maria. O que começou como uma coincidência na sala de reuniões, a correção de uma tradução, se transformou em algo muito mais profundo. Jantares, conversas que se estendiam pela noite, revelações íntimas que construíam uma ponte invisível entre eles. A cada dia, a admiração mútua crescia, e com ela uma afeição que parecia ir além do profissional. Maria sentia-se viva de uma forma que há muito não sentia, redescobrindo a mulher inteligente e sensível que a vida havia tentado apagar. No entanto, no auge das negociações para a construção do centro cultural e da crescente aproximação entre Maria e o cheque, um obstáculo inesperado surgiu das sombras. A Global Corp, a empresa que antes havia tentado comprar uma parte do império do bilionário e que havia falhado em sua tentativa, não aceitava a derrota facilmente. A diretora de fusões e aquisições, Dra. Helena Almeida, uma mulher ambiciosa e implacável, com olhos que pareciam calcular cada movimento, descobriu a relação de proximidade entre o cheque e sua nova intérprete. Para Helena, Maria era um ponto fraco, uma peça que poderia ser usada para desestabilizar o cheque e talvez reabrir as negociações em termos mais favoráveis à Global Corp. Helena marcou um encontro com Maria, sob o pretexto de uma conversa sobre o futuro. No escritório luxuoso da diretora com vista para a cidade, Maria foi confrontada com uma proposta tentadora. Maria, Helena começou, com um sorriso que não chegava aos olhos,
Acompanhamos seu trabalho. Você é brilhante. Sua capacidade de comunicação, sua inteligência, são qualidades raras. A Global Corp tem uma proposta para você. Ela deslizou um contrato sobre a mesa. Um cargo executivo em nossa divisão internacional com um salário que você jamais sonhou e promessas de projeção global. Você seria uma estrela. Maria sentiu um arrepio. A proposta era real, concreta, segura. Um futuro que parecia sólido e garantido. Mas havia uma condição, dita com a voz suave, quase um sussurro, mas com a firmeza de uma sentença. Em troca, você precisaria romper os laços com o Sheikh Al-Hamad. Não aceitar o convite para o centro cultural. Ele é um homem poderoso, mas seus projetos são incertos. A Global Corp oferece estabilidade, um caminho claro para o sucesso. Era uma armadilha, um teste de lealdade, mas também uma chance de sucesso rápido e palpável, algo que ela nunca tivera em sua vida de sacrifícios. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. A proposta corporativa parecia segura, concreta, um porto seguro após anos de tempestade. A do bilionário, envolta em promessas e sentimentos ainda indefinidos, era arriscada, uma aposta no incerto. Dividida entre a segurança e o sonho, Maria passou uma noite em claro, o sono fugindo de seus olhos, enquanto ela pesava as duas propostas, cada uma com seu próprio brilho e suas próprias sombras. A noite foi longa e torturante para Maria. Cada batida do relógio parecia amplificar o dilema que a consumia. De um lado, a proposta da doutora Helena Almeida, um cargo executivo na Global Corp, um salário que resolveria todas as suas preocupações financeiras e a promessa de uma carreira ascendente no mundo corporativo. Era a segurança, o reconhecimento profissional que ela nunca havia imaginado alcançar. Uma vida de estabilidade, sem as incertezas de um projeto cultural ainda em fase de construção ou a complexidade de uma relação com um homem de outro mundo. A Global Corp era uma fortaleza e ela seria uma de suas comandantes. Do outro lado, o Sheikh Tariq Al-Hamad e o Centro Cultural. Uma aposta no intangível, no sonho. Aquele projeto era a materialização de uma paixão. A chance de Maria usar seus conhecimentos e sua sensibilidade de uma forma que ia muito além de números e estratégias de mercado. E havia o Sheikh, um homem que a via não como uma funcionária, mas como uma igual, alguém capaz de construir algo significativo. A conexão entre eles era inegável, uma teia delicada de respeito e afeição que se tecia a cada conversa. Mas essa conexão trazia consigo uma incerteza emocional, um caminho sem mapa, diferente da trilha pavimentada que a Global Corp oferecia. O sol começou a espreitar no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja, e Maria ainda estava acordada. A decisão parecia impossível. Sua mente racional pendia para a segurança, para a lógica fria dos números. Mas seu coração, aquele mesmo coração que vibrava ao som do árabe e da poesia, a puxava para o lado do Sheikh, para o desafio de construir um legado. Ela se levantou, sentindo o corpo pesado, mas a mente estranhamente clara. A resposta não estava na lógica, mas na verdade de quem ela era. Na manhã seguinte, Maria voltou ao prédio da Global Corp, o mesmo onde tudo começara. Não subiu direto para a reunião que a aguardava com a doutora Helena Almeida. Em vez disso, dirigiu-se ao andar da limpeza, um andar que ela conhecia tão bem quanto a palma de suas mãos. O cheiro de desinfetante e cera de polir ainda pairava no ar. Suas antigas colegas, algumas já arrumando seus carrinhos, a olharam com surpresa. Maria, a ex-faxineira que agora andava de carro particular e usava roupas elegantes, estava ali, de volta ao seu antigo posto. Ela caminhou até seu armário, o de número 17, que agora estava vazio. Abriu-o e um pedaço de sua antiga vida a fitou. O crachá de identificação, com sua foto desbotada e a palavra Serviços Gerais impressa abaixo de seu nome. Com um gesto que era ao mesmo tempo de despedida e de libertação, ela pegou o crachá e o colocou sobre o armário vazio. Em seguida, com um nó na garganta, mas com uma estranha sensação de paz, tirou o uniforme de faxineira que havia guardado em uma sacola e o dobrou cuidadosamente,
deixando-o ali também. Era um adeus silencioso àquela fase de sua vida, um reconhecimento de que ela havia se transformado. Despediu-se das colegas com um aceno, um sorriso melancólico, mas determinado. Nenhuma palavra foi dita, mas o olhar delas, de admiração e compreensão, valeu mais do que 1000 discursos. Maria desceu o elevador sentindo-se mais leve a cada andar. Não havia mais dúvidas. Ela não era mais a Maria da limpeza, nem seria a Maria corporativa. Ela era simplesmente Maria, a mulher que havia encontrado sua voz e seu propósito. Em vez de retornar ao luxo do hotel ou ao escritório da Global Corp, Maria dirigiu-se ao terreno onde o centro cultural estava sendo construído. O barulho das máquinas ainda era presente, mas agora soava como uma sinfonia de progresso, de algo novo que nascia. Ela caminhou entre os pilares de concreto, sentindo a poeira sob seus sapatos, o sol em seu rosto. Ali, em meio à terra e ao cimento, estava o futuro que ela escolhera. Chegou à entrada provisória do canteiro de obras, e ali, fixada em uma das paredes que um dia seria a fachada principal, já havia uma placa, ainda coberta por um plástico protetor. Com as mãos trêmulas, Maria retirou o plástico e leu seu nome, gravado em letras elegantes. Diretora Executiva, Centro Cultural Oriente-Ocidente. Naquele instante, diante da porta que representava não apenas um prédio, mas um ideal, ela tomou sua decisão final. Aceitou não só o cargo, mas o caminho incerto que ele representava. Um caminho que não prometia segurança imediata, mas a promessa de um propósito maior, de um impacto real no mundo. Era uma escolha de coragem, de verdade, de lealdade a si mesma e aos seus sonhos. Maria não era mais a faxineira invisível, nem a potencial executiva de gravata cara. Ela era a ponte, a construtora, a guardiã de um sonho que agora era seu também. Nos meses seguintes, Maria mergulhou de cabeça na construção do Centro Cultural. Com dedicação e paixão, ela ajudou a erguer não apenas paredes e tetos, mas uma visão. Supervisionou cada detalhe, desde a escolha dos materiais até a contratação da equipe. Seu conhecimento da cultura árabe e sua sensibilidade para a cultura brasileira se mostraram inestimáveis. O cheque Tariq Al-Hamad a observava com admiração, e a parceria entre eles se solidificava a cada dia, transformando-se em uma amizade profunda, permeada por um respeito mútuo e uma crescente afeição. O centro cultural crescia, e com ele, Maria florescia, cada vez mais segura de sua escolha. Mas a reviravolta não terminou ali. A vida, como uma boa telenovela, guardava mais um segredo, mais uma prova para Maria. Que essa revelação viria de onde ela menos esperava, em um momento de triunfo e celebração. O Centro Cultural Oriente-Ocidente florescia. A construção avançava a passos largos, e Maria se dedicava de corpo e alma ao projeto. As paredes de concreto ganhavam revestimentos que mesclavam a robustez da arquitetura moderna com a delicadeza dos arabescos e a riqueza das cores da cultura árabe. Salões de exposição, auditórios, salas de aula para o ensino de idiomas e um jardim interno que prometia ser um oásis de tranquilidade começavam a tomar forma. Maria estava em seu elemento, trabalhando incansavelmente, com uma energia que parecia inesgotável. Cada detalhe era pensado com carinho, cada decisão, tomada com a paixão de quem constrói um sonho. A parceria com o cheque Tariq Al-Hamad se aprofundava a cada dia. As reuniões de trabalho eram permeadas por conversas sobre arte, filosofia e a importância do diálogo intercultural. Ele confiava plenamente em Maria, delegando-lhe responsabilidades que iam muito além de suas atribuições iniciais. A admiração mútua se transformou em uma amizade sólida, e os momentos de silêncio entre eles, antes preenchidos por uma formalidade respeitosa, agora eram confortáveis, repletos de uma cumplicidade tácita. Maria sentia-se valorizada, vista, e pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente feliz. A vida que antes a havia empurrado para a invisibilidade, agora a colocava no centro de algo grandioso. Meses se passaram, e o Centro Cultural estava quase pronto para sua inauguração. Para celebrar o avanço do projeto e fortalecer os laços com a comunidade internacional, o cheque Tariq Al-Hamad
decidiu promover um evento de pré-lançamento em um dos mais prestigiados centros de convenções da cidade. Seria uma noite de gala, com a presença de diplomatas, empresários, artistas e figuras importantes de ambas as culturas. Maria, como diretora executiva, estava à frente da organização, cuidando de cada detalhe para que a noite fosse impecável. Naquele dia, Maria vestia um elegante vestido que o chefe havia insistido em presenteá-la. Um tecido leve que caía suavemente sobre sua silhueta, em um tom que realçava seus olhos. Ela se sentia diferente, não apenas pelas roupas novas, mas pela confiança que havia conquistado. Ao lado do chefe, que irradiava uma elegância discreta em seu traje tradicional, ela recebia os convidados, apresentando o projeto com uma paixão contagiante. Os elogios choviam, a energia era palpável, e Maria sentia o orgulho de tudo o que havia construído. Em meio ao burburinho elegante do evento, enquanto conversava com um grupo de diplomatas sobre os próximos passos do centro cultural, Maria sentiu um toque suave em seu ombro. Virou-se e viu o chefe com um sorriso gentil, mas com um brilho diferente nos olhos. "Maria", ele disse em árabe, sua voz um pouco mais baixa que o normal. "Há alguém que eu gostaria que você conhecesse." Ele gesticulou em direção a um grupo que se aproximava. Maria viu uma mulher jovem e deslumbrante, com traços orientais marcantes, vestindo um vestido de seda que parecia ter sido feito para ela. Ao seu lado, um homem mais velho, com uma barba grisalha e um olhar sério, e uma mulher elegante que parecia ser a matriarca da família. O chefe Tariq Al-Hamad se adiantou, e Maria ouviu cumprimentar a mulher jovem com uma formalidade que a pegou de surpresa. Um beijo leve na testa, um gesto de respeito que parecia mais do que apenas uma saudação protocolar. "Maria, esta é a princesa Yasmin Al-Farsi", o chefe apresentou, sua voz voltando ao tom formal. "E estes são seus pais, o príncipe Hassan e a princesa Aisha." Maria estendeu a mão, o sorriso congelado em seus lábios. A princesa Yasmin sorriu de volta, um sorriso educado, mas distante. Enquanto as formalidades eram trocadas, Maria sentiu um arrepio. A princesa usava um anel no dedo anelar da mão esquerda, um anel que brilhava com um diamante impressionante. Não era um anel qualquer. Era um anel de noivado. E Maria reconheceu o brasão gravado na joia. Um brasão que ela havia visto em documentos do chefe, em detalhes de sua propriedade no Oriente Médio. Era o brasão da família Al-Hamad. O ar pareceu rarear. Um choque gelado percorreu o corpo de Maria. O chefe Tariq Al-Hamad estava noivo, em seu país natal. Um casamento arranjado, parte de um acordo familiar antigo, uma tradição que ela havia lido em livros, mas que nunca imaginou que fizesse parte da vida dele. Todas as conversas, os jantares, a cumplicidade, a afeição crescente, tudo isso de repente adquiriu um novo e doloroso significado. Ele jamais havia mencionado. Jamais. Maria sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura, um sorriso forçado em seus lábios, enquanto as conversas protocolares se desenrolavam. Sua mente, porém, estava em turbilhão. Ela se desculpou discretamente e se afastou, buscando refúgio em um canto menos movimentado do salão. A música, antes alegre, agora parecia um lamento distante. O brilho das luzes, antes festivo, agora ofuscava sua visão. Ela o confrontou. Não ali no meio da festa, mas mais tarde, quando o evento estava terminando e os convidados se dispersavam. No silêncio do escritório temporário montado para o chefe, Maria o esperou. Quando ele entrou, o sorriso ainda em seu rosto, ela o encarou, os olhos marejados, mas firmes. "Você está noivo", ela disse, a voz embargada, sem rodeios. "Por que não me disse?" O sorriso do chefe desvaneceu. Ele a olhou e Maria viu a dor em seus olhos, a hesitação. Ele suspirou, um suspiro pesado que parecia carregar o peso de um segredo guardado por muito tempo. "Maria, eu sinto muito", ele admitiu, a voz baixa. "Sim, eu estou noivo. É um acordo de família, uma tradição antiga. Eu não a envolvi porque tive medo. Medo de perdê-la. Medo de que você se afastasse antes de sequer tê-la de verdade, antes que pudéssemos construir algo aqui." As palavras dele, embora explicativas,
não diminuíram a dor. Maria sentiu-se ferida, traída. A confiança que ela havia depositado nele, a vulnerabilidade que havia permitido, tudo parecia ter sido em vão. Ela se afastou por dias. O centro cultural, que antes era sua paixão, agora parecia um lembrete constante de uma promessa não dita, de um futuro incerto. Quase abandonou tudo. A vontade de fugir, de voltar para a invisibilidade, era avassaladora. Mas algo a manteve. Os dias que se seguiram à revelação foram um borrão de dor e confusão para Maria. A alegria e o entusiasmo que a impulsionavam no projeto do Centro Cultural foram substituídos por uma amargura silenciosa. O brilho daquele lugar, que ela ajudara a erguer com tanto carinho, parecia agora ofuscado pela sombra da traição. As palavras do cheque, medo de perdê-la antes de sequer tê-la de verdade, ecoavam em sua mente, mas não eram capazes de aplacar a ferida. Como ele pôde esconder algo tão fundamental? Como ela pôde ter sido tão cega, tão ingênua? Maria se isolou. Evitou o cheque, delegando a comunicação à sua equipe sempre que possível. As reuniões se tornaram protocolares, frias, desprovidas da cumplicidade que antes as permeava. Ela se jogou no trabalho com uma intensidade ainda maior, usando a exaustão como um escudo contra a dor emocional. Passava horas a fio no canteiro de obras, supervisionando os últimos detalhes, organizando a equipe, mas com um vazio no peito. A vontade de abandonar tudo era avassaladora. Voltar para a invisibilidade, para o anonimato de sua antiga vida, parecia uma opção tentadora, um refúgio seguro, onde as expectativas e as decepções não poderiam alcançá-la. Mas algo a manteve. Não era o cheque, não era a promessa de um futuro incerto ao lado dele. Era algo mais profundo, algo que ela havia construído com as próprias mãos e que agora era maior do que qualquer desilusão pessoal. Era a missão do Centro Cultural. Ela olhava para as paredes que se erguiam, para as salas de aula que esperavam por alunos, para o palco que aguardava artistas. Via o sonho que não era apenas do cheque, mas que agora era dela também. Maria pensou nas pessoas, nos jovens que ali aprenderiam árabe pela primeira vez, abrindo-se para uma nova cultura, assim como ela um dia se abriu. Pensou nos artistas que finalmente encontrariam um espaço para expressar sua arte, para unir tradições, para criar um diálogo. Pensou na equipe que havia contratado, pessoas dedicadas que confiavam em sua liderança. Ela havia prometido a si mesma e a eles que faria daquele lugar um farol de conhecimento e compreensão. Abandonar o projeto agora seria abandonar todos eles. E, mais importante, abandonar a si mesma. E, sobretudo, ela pensou no que havia descoberto sobre si mesma. Naquela jornada inesperada, Maria havia se reencontrado. Havia provado para si mesma sua inteligência, sua capacidade, sua resiliência. Havia emergido da invisibilidade para se tornar uma líder, uma construtora. Seu valor não dependia de um amor incerto, de uma promessa não cumprida, mas de tudo que ela era capaz de construir com suas próprias mãos, com sua mente e com seu coração. Aquele centro cultural era a prova viva de sua transformação, de sua força. Apesar da dor, Maria continuou. Ela se recusou a deixar que a decepção pessoal minasse um projeto tão significativo. A inauguração do Centro Cultural estava se aproximando, e ela se dedicou a cada detalhe com a mesma paixão de antes, embora com uma nova camada de seriedade em seu olhar. O cheque, percebendo o afastamento dela, tentou se aproximar, enviando mensagens, pedindo para conversar. Mas Maria mantinha uma distância profissional, protegendo seu coração ferido. A grande noite da inauguração chegou. O Centro Cultural Oriente-Ocidente abriu suas portas para a cidade, e a resposta foi esmagadora. A arquitetura deslumbrante, a programação cultural rica e diversificada, a atmosfera de acolhimento, tudo superou as expectativas. Maria, em seu discurso de abertura, falou com uma eloquência que emocionou a todos. Ela não mencionou as dificuldades, as dores, os sacrifícios. Falou sobre a importância da união entre culturas, sobre o poder do conhecimento e sobre a capacidade humana de construir pontes onde antes havia abismos. O cheque Tariq Al-Hamad,
A observava do palco, seus olhos fixos nela, um misto de admiração e arrependimento em seu olhar. Ele sabia que havia cometido um erro grave, e a distância que Maria impunha era a prova disso. A noite foi um triunfo para o Centro Cultural e para Maria, um marco em sua jornada. Ela era a diretora, a visionária, a mulher que havia transformado um sonho em realidade. Tempos depois, quando o Centro Cultural já estava em pleno funcionamento, consolidado como um importante polo cultural na cidade, o cheque Tariq Al-Hamad retornou ao Brasil. Maria havia sido informada de sua chegada, mas não o esperava. Ele pediu para vê-la, não no centro, mas em um café discreto, longe dos olhares curiosos. Quando se encontraram, o cheque parecia diferente. Havia uma leveza em seu semblante, mas também uma seriedade que Maria não havia visto antes. Ele não tentou se desculpar novamente, nem justificar seu silêncio. Foi direto ao ponto. Maria, ele começou, sua voz calma, mas carregada de emoção. Eu rompi meu noivado. Enfrentei minha família, as tradições, as expectativas. Não foi fácil, mas eu precisava fazer isso. Não para conquistá-la, Maria, ele enfatizou, seus olhos fixos nos dela, mas para ser livre, para ser digno, digno de mim mesmo e digno de qualquer caminho que eu escolha trilhar daqui para frente. Maria o ouviu, o coração batendo forte. A revelação a pegou de surpresa, mas não a fez baixar a guarda imediatamente. A dor ainda estava ali, uma cicatriz recente. Se você ainda quiser caminhar ao meu lado, ele continuou, será como igual, sem segredos, sem medos, sem as amarras do passado. Eu quero construir um futuro com você, Maria, mas um futuro que seja baseado na verdade e na liberdade de ambos. Maria o olhou. Não era mais a faxineira invisível, nem a mulher ferida. Ela era a diretora de um centro cultural de sucesso, uma mulher que havia encontrado sua força e seu propósito, e sabia que sua resposta não dependia de medo, mas de escolha. A história da faxineira que entendeu o cheque quando ninguém mais pôde, deixou de ser sobre sorte. Tornou-se sobre coragem, verdade e transformação, porque às vezes, quando tudo parece perdido, a vida revela sua maior reviravolta, o reconhecimento de quem realmente somos. E ela enfim sabia. A escolha era dela, e só dela. Maria ouviu as palavras do cheque Tariq Al-Hamad, e um turbilhão de emoções a invadiu. A surpresa se misturou com uma ponta de esperança, mas também com a cautela de quem já havia sido ferida. A imagem da princesa Yasmin, do anel de noivado, daquele segredo guardado ainda estava fresca em sua memória. A liberdade que ele agora reivindicava era a mesma que ele havia negado a ela com seu silêncio. Para ser livre, ele dissera. Mas e a liberdade dela, Maria, de ter a verdade desde o início? Ela o observou, tentando decifrar o homem à sua frente. Não havia mais a formalidade ou a distância que o caracterizavam no início. Havia uma vulnerabilidade em seu olhar, um peso que parecia ter sido aliviado com a decisão que ele tomara. Maria sentiu um nó na garganta. Aquele não era o cheque inatingível do 30º andar, mas um homem que havia enfrentado sua própria família e suas tradições por algo que ainda era incerto. Por que agora, Tariq? Maria perguntou, usando o nome dele pela primeira vez em muito tempo, sua voz baixa, mas firme. Por que só agora você me conta a verdade depois de tudo o que aconteceu? Ele suspirou, os olhos fixos nos dela. Porque eu precisava ter certeza, Maria. Certeza do que eu queria, e certeza de que eu era capaz de lutar por isso. Eu não queria envolvê-la em uma batalha que não era sua, uma batalha contra as expectativas de toda uma vida e de uma família. Eu sei que errei ao esconder. Fui um covarde. Mas a verdade é que desde o dia em que você corrigiu aquela tradução, algo em mim mudou. Você me fez ver o mundo de uma forma diferente, e eu não conseguia mais me encaixar na vida que estava predeterminada para mim. Maria o ouviu, e aos poucos, a muralha que ela havia erguido em torno de si começou a ceder. Não era uma aceitação imediata, mas um reconhecimento da sinceridade em suas palavras. A dor ainda estava lá, mas agora vinha acompanhada de uma nova compreensão. Ele não estava pedindo perdão apenas para reconquistá-la, mas para ser uma pessoa mais íntegra, mais verdadeira. Eu não sei, Tariq, ela disse, a voz embargada. Eu construí algo aqui,
algo que é meu, e eu não quero que isso seja comprometido por nada. Eu não sou mais a Maria de antes. Eu não sou mais a faxineira invisível. Eu sou a diretora do Centro Cultural, e meu valor não depende de um homem por mais que eu o admire. Eu sei, Maria, ele respondeu, seus olhos brilhando com uma nova intensidade. E é exatamente por isso que eu a admiro. Você é a mulher mais forte e mais verdadeira que eu já conheci. Eu não quero que você dependa de mim. Eu quero caminhar ao seu lado, como igual. Se você me permitir, quero construir com você não apenas o Centro Cultural, mas uma vida que seja nossa, livre de imposições e de segredos. O silêncio se instalou entre eles, preenchido apenas pelo burburinho distante da cidade. Maria o olhou e viu não apenas o cheque bilionário, mas o homem que havia se arriscado, que havia enfrentado suas próprias tradições por um ideal de liberdade. Aquele era um convite para um novo começo, não apenas para um relacionamento, mas para uma nova fase de sua própria vida, onde a escolha era dela, e só dela. Maria não deu uma resposta imediata. Ela precisava de tempo para processar tudo, para deixar a poeira baixar em seu coração. Mas, no fundo, ela sabia que a semente da reconciliação havia sido plantada. Ela havia se tornado uma mulher de escolhas, e não mais de circunstâncias. Nos dias que se seguiram, Maria continuou sua rotina no Centro Cultural, mas com uma leveza renovada. A presença do cheque, agora sem as sombras do passado, não era mais um fardo, mas uma possibilidade. Eles voltaram a se encontrar, não para discutir negócios, mas para conversar, para compartilhar ideias, para rir. Aos poucos, a amizade se reacendeu, e com ela, a afeição que nunca havia desaparecido por completo. A notícia do rompimento do noivado do cheque começou a circular nos círculos sociais, gerando especulações e surpresa. A Global Corp, por sua vez, observava de longe, a doutora Helena Almeida, frustrada por sua tentativa de desestabilizar o cheque ter falhado. Maria, no entanto, estava alheia a esses jogos de poder. Sua atenção estava voltada para o Centro Cultural e para a nova dinâmica que se estabelecia em sua vida pessoal. Um dia, enquanto Maria revisava os planos para uma nova exposição, o cheque Tariq Al-Hamad a surpreendeu com uma visita inesperada ao Centro Cultural. Ele não veio com seguranças ou com a formalidade de antes. Veio sozinho, com um semblante tranquilo. Maria, ele disse ao encontrá-la no auditório vazio, eu tenho uma proposta para você. Uma proposta que não envolve negócios nem acordos familiares. Envolve apenas nós dois. Ele estendeu a mão para ela não com um anel, mas com um pequeno livro de poesia árabe, a capa desgastada pelo tempo. Era a mesma coletânea que Maria havia lido e relido em sua juventude, a que a havia feito sonhar com a língua e a cultura que agora dominava. Eu quero que você saiba que, independentemente do que aconteça entre nós, ele disse, sua voz carregada de emoção, eu sempre a verei como a mulher que me mostrou a verdade, que me fez enxergar o que realmente importa. Se você me permitir, quero continuar a aprender com você, a crescer com você, como amigos, como parceiros, como o destino quiser. Maria pegou o livro, sentindo a textura familiar da capa. As palavras dele não eram uma pressão, mas um convite genuíno para um futuro incerto, mas repleto de possibilidades. Aquele gesto, tão simples e significativo, tocou seu coração de uma forma que nenhuma proposta de casamento arranjado ou cargo executivo jamais conseguiria. A história da faxineira que entendeu o cheque quando ninguém mais pôde deixou de ser sobre sorte. Tornou-se sobre coragem, verdade e transformação. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, a vida revela sua maior reviravolta, o reconhecimento de quem realmente somos. E ela, enfim, sabia. Sua resposta não dependia de medo, mas de escolha. E a escolha, agora, era construir uma vida que fosse verdadeiramente sua, ao lado de alguém que a via como ela realmente era, uma mulher forte, capaz e livre. Maria segurou o livro de poesia, a capa gasta e as páginas amareladas, sentindo o peso daquele gesto. Não era um presente luxuoso, mas um tesouro que falava diretamente à sua alma. Aquele livro representava a Maria do passado, a sonhadora,
a estudante que se perdia nas palavras e na cultura árabe. E agora, nas mãos de Tariq, ele simbolizava a Maria do presente, a mulher que havia resgatado seus sonhos e que estava pronta para escrever um novo capítulo. Tariq, ela começou, a voz embargada pela emoção. Eu não sei o que dizer. Ele sorriu, um sorriso gentil que desarmou as últimas defesas de Maria. Não diga nada agora, Maria. Apenas saiba que, para mim, você é a personificação da coragem e da verdade. E eu quero que o que construirmos, seja o que for, seja baseado nisso. Maria sentiu um calor se espalhar em seu peito. Não era apenas a paixão de um romance, mas a certeza de uma conexão profunda, de um respeito mútuo que havia sido testado e fortalecido. Ela havia perdoado, não porque ele pedira, mas porque ele havia demonstrado, com suas ações, que estava disposto a mudar, a lutar pela sua própria liberdade e, consequentemente, pela verdade entre eles. A partir daquele dia, a relação entre Maria e Tariq evoluiu de uma forma orgânica e natural. Eles não se apressaram em definir rótulos ou em fazer promessas grandiosas. Em vez disso, permitiram que a amizade e a afeição se aprofundassem, construindo uma base sólida de confiança e cumplicidade. Os encontros no Centro Cultural se tornaram mais frequentes e as conversas mais íntimas. Eles compartilhavam não apenas os desafios do projeto, mas também suas histórias de vida, seus medos, suas esperanças. Tariq, livre das amarras de seu noivado arranjado, parecia um homem transformado. Ele se permitia ser mais vulnerável, mais aberto, revelando uma faceta de sua personalidade que Maria nunca havia imaginado. Ele contava sobre sua infância, sobre a pressão de ser o herdeiro de um império, sobre a solidão que muitas vezes acompanhava sua fortuna. Maria, por sua vez, compartilhava as dificuldades de sua própria jornada, a luta para sobreviver, a dor de ter adiado seus sonhos. A cada dia, eles se conheciam mais profundamente, e a admiração mútua crescia. Maria via em Tariq não apenas o bilionário, mas o homem complexo e sensível que se importava com as pessoas, com a arte, com a construção de um mundo melhor. E Tariq via em Maria a força, a inteligência e a paixão que ele buscava. O Centro Cultural Oriente-Ocidente, sob a direção de Maria, prosperava. Tornou-se um ponto de referência na cidade, atraindo visitantes de todas as partes do mundo. Exposições de arte contemporânea do Oriente Médio se mesclavam com mostras de artistas brasileiros. Cursos de árabe e português lotavam as salas de aula, e o auditório era palco de concertos, palestras e espetáculos que celebravam a diversidade cultural. Maria era a alma do lugar, sua energia contagiante e inspirando a todos. A Global Corp, que havia tentado cooptar Maria e desestabilizar Tariq, observava de longe, frustrada. A doutora Helena Almeida, em particular, não conseguia entender como Maria, a faxineira, havia se tornado uma figura tão influente e respeitada. Ela tentou por diversas vezes se aproximar de Maria, oferecendo novas propostas de parceria, mas Maria, com um sorriso educado, sempre recusava. Ela havia feito sua escolha, e não havia arrependimentos. Certa noite, durante um jantar informal no apartamento de Tariq, com a cidade iluminada aos seus pés, Maria e ele conversavam sobre os próximos projetos do Centro Cultural. O ambiente era de cumplicidade e tranquilidade. Tariq a olhou, e um brilho diferente em seus olhos a fez parar de falar. Maria, ele disse, sua voz suave. Eu sei que prometi não pressionar, mas há algo que preciso dizer. Eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. Não apenas como minha parceira de trabalho, mas como a mulher que me completa, que me desafia, que me faz querer ser uma pessoa melhor. Maria sentiu o coração acelerar. Ele se levantou, caminhou até ela e se ajoelhou, não com a formalidade de um pedido de casamento tradicional, mas com a sinceridade de um homem que havia encontrado seu verdadeiro caminho. Maria, ele disse, estendendo a mão para ela, você me ensinou o que é a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem se é, de lutar pelos próprios sonhos. Eu quero construir uma vida com você, Maria. Uma vida onde possamos ser nós mesmos, sem máscaras, sem segredos. Você aceita caminhar ao meu lado, não como minha noiva arranjada,
mas como minha parceira de vida, minha igual, minha alma gêmea. Maria o olhou, os olhos marejados. Aquele não era um conto de fadas, mas uma história de superação, de escolhas difíceis, de um amor que havia florescido em meio às adversidades. Ela havia percorrido um longo caminho desde a faxineira invisível até a diretora de um centro cultural de sucesso. E agora, diante dela, estava o homem que a via em toda a sua plenitude. Sim, Tariq, ela respondeu, a voz embargada, mas firme. Sim, eu aceito. O sorriso dele iluminou o ambiente. Ele se levantou e a abraçou. Um abraço que selava não apenas um compromisso, mas o início de uma nova jornada, construída sobre a base da verdade, da coragem e do amor. A história da faxineira que entendeu o cheque quando ninguém mais pôde deixou de ser sobre sorte. Tornou-se sobre coragem, verdade e transformação. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, a vida revela sua maior reviravolta, o reconhecimento de quem realmente somos. E ela enfim sabia. Sua resposta não dependia de medo, mas de escolha. E a escolha, agora, era construir uma vida que fosse verdadeiramente sua, ao lado de alguém que a via como ela realmente era. Uma mulher forte, capaz e livre. A partir daquele momento, Maria e Tariq começaram a planejar o futuro. Não apenas o do centro cultural, mas o de suas vidas juntos, sabendo que a maior riqueza que possuíam era a autenticidade de seu amor. Aquele sim de Maria não foi apenas a aceitação de um pedido, mas a afirmação de uma jornada. O abraço de Tariq selou a promessa de um futuro construído sobre a verdade que eles haviam descoberto juntos. Não houve um anel de diamantes naquele momento, nem uma festa grandiosa de noivado. A celebração foi íntima, um jantar simples no apartamento de Tariq, onde brindaram não à fortuna ou ao status, mas à liberdade e ao amor que havia florescido contra todas as probabilidades. Nos dias que se seguiram, a notícia do rompimento do noivado de Tariq e posteriormente do seu relacionamento com Maria começou a se espalhar. No Oriente Médio, a decisão do cheque de contrariar séculos de tradição familiar gerou um burburinho considerável, mas a firmeza de Tariq e o apoio discreto de alguns membros mais liberais de sua família, que viam a felicidade genuína em seus olhos, ajudaram a acalmar os ânimos. No Brasil, a história da ex-faxineira que se tornou diretora de um grande centro cultural e conquistou o coração de um bilionário árabe virou um conto de fadas moderno, inspirando muitos e gerando curiosidade. Maria e Tariq, no entanto, mantiveram-se focados em sua realidade. Eles sabiam que a vida a dois exigiria mais do que paixão. Exigiria compromisso, paciência e a capacidade de navegar pelas complexidades de seus mundos tão distintos. Maria continuou à frente do Centro Cultural Oriente-Ocidente com a mesma dedicação, mas agora com uma alegria renovada. O sucesso do centro era inegável. Tornou-se um polo de efervescência cultural, um verdadeiro ponto de encontro entre o Brasil e o mundo árabe, realizando exposições inovadoras, cursos de idiomas que atraíam centenas de alunos e eventos que celebravam a riqueza da diversidade. Tariq, por sua vez, equilibrava seus compromissos globais com sua presença constante ao lado de Maria. Ele não era apenas um financiador, mas um parceiro ativo na visão do centro, participando de reuniões, oferecendo insights e, acima de tudo, apoiando Maria em cada passo. Eles aprenderam a conciliar as agendas apertadas, a valorizar os pequenos momentos juntos, um café da manhã tranquilo, uma caminhada no parque, uma noite de cinema em casa. A comunicação era a chave, e eles se esforçavam para serem abertos e honestos um com o outro, construindo uma confiança inabalável. A Global Corp, sob a liderança da doutora Helena Almeida, observava o sucesso de Maria e Tariq com uma mistura de inveja e resignação. A tentativa de desestabilizar o cheque havia falhado espetacularmente, e a ascensão de Maria, que ela havia tentado manipular, era um lembrete constante de sua própria miopia. Helena, com sua ambição implacável, continuou a buscar novos alvos, mas a história de Maria e Tariq serviu como um lembrete silencioso de que nem tudo pode ser comprado ou controlado. A família de Maria, inicialmente chocada com a reviravolta em sua vida,
aos poucos se acostumou com a nova realidade. Sua mãe, que sempre se preocupou com o futuro da filha, via agora em Maria uma mulher realizada e feliz. Tariq fez questão de se aproximar, mostrando-se um homem simples e respeitoso, desfazendo qualquer preconceito que pudesse existir. Ele se encantou com a simplicidade e o calor da família de Maria, encontrando neles uma autenticidade que muitas vezes faltava em seu próprio círculo social. A vida de Maria não se tornou um conto de fadas sem desafios. Havia as diferenças culturais, as pressões de um relacionamento público e as exigências de suas carreiras. Mas eles enfrentavam cada obstáculo juntos, com a certeza de que haviam escolhido um ao outro por razões que iam além do superficial. Maria não era mais a faxineira invisível, nem a mulher ferida. Ela era a diretora de um centro cultural de sucesso, a parceira de um homem que a amava por quem ela era, e, acima de tudo, uma mulher livre. Um dia, enquanto caminhavam pelo jardim do centro cultural que agora florescia com espécies de plantas de ambos os hemisférios, Maria e Tariq pararam diante de uma fonte recém-instalada, com azulejos que formavam padrões geométricos islâmicos e esculturas que remetiam à arte brasileira. A água jorrava suavemente, criando um som relaxante. "É perfeito, Maria", Tariq disse, segurando a mão dela. "É exatamente como eu imaginei." Maria sorriu olhando para a fonte, para o centro que era a materialização de seus sonhos. "É mais do que perfeito, Tariq. É a prova de que, quando se tem coragem de ser quem se é e de lutar pelo que se acredita, o impossível se torna real." A história da faxineira que entendeu o cheque quando ninguém mais pôde deixou de ser sobre sorte. Tornou-se sobre coragem, verdade e transformação. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, a vida revela sua maior reviravolta. O reconhecimento de quem realmente somos, e ela, enfim, sabia. Sua resposta não dependia de medo, mas de escolha. E a escolha, agora, era construir uma vida que fosse verdadeiramente sua, ao lado de alguém que a via como ela realmente era. Uma mulher forte, capaz e livre. O centro cultural, que um dia foi o palco de suas maiores dores e descobertas, tornou-se o símbolo de sua união. Um legado que eles construíam juntos, tijolo por tijolo, sonho por sonho. E essa era apenas o começo de sua história. A vida de Maria e Tariq, embora permeada pelo luxo e pela visibilidade que a posição de Tariq trazia, era surpreendentemente ancorada na simplicidade e na autenticidade. Eles encontraram um ritmo que funcionava para ambos, um equilíbrio delicado entre os compromissos globais de Tariq e a dedicação de Maria ao centro cultural. Os jantares formais e as viagens a negócios eram intercalados com tardes tranquilas no jardim do centro, onde Maria lia poesia árabe para Tariq, ou fins de semana explorando os mercados de rua do Rio, onde Tariq se deliciava com a culinária local e a efervescência da cultura brasileira. O Centro Cultural Oriente-Ocidente não era apenas um prédio, mas um organismo vivo, pulsante com a energia de seus frequentadores. Sob a direção de Maria, o centro lançou uma série de programas inovadores, intercâmbios culturais para jovens artistas, bolsas de estudo para o ensino de línguas raras e um festival anual de cinema, que se tornou um marco no calendário cultural da cidade. Maria se tornou uma figura respeitada não apenas no Brasil, mas também em círculos culturais internacionais, sendo convidada para palestras e conferências sobre diplomacia cultural e a importância do diálogo entre civilizações. Tariq observava o crescimento de Maria com um orgulho imenso. Ele via a mulher que havia resgatado seus próprios sonhos e que agora inspirava tantos outros. Sua presença ao lado dela era de um apoio incondicional, um pilar de força e sabedoria. Ele aprendeu a admirar a resiliência de Maria, sua capacidade de transformar desafios em oportunidades e a forma como ela se mantinha fiel aos seus valores, independentemente das pressões externas. A relação deles amadureceu, transcendendo a paixão inicial para uma parceria profunda, e um amor que se manifestava nos pequenos gestos de carinho e na compreensão mútua. Eles conversavam sobre tudo: os desafios do centro, as complexidades das relações familiares de Tariq,
os planos para o futuro. Maria sentia-se segura para ser vulnerável com ele, e Tariq encontrava nela um refúgio de autenticidade em um mundo de aparências. Um ano após a inauguração do Centro Cultural, Maria e Tariq decidiram celebrar sua união de uma forma que refletisse a essência de sua história. Não seria um casamento grandioso e público, mas uma cerimônia íntima, no próprio Centro Cultural, no jardim que eles haviam visto nascer. Apenas a família mais próxima de Maria e alguns amigos de Tariq foram convidados. No dia da cerimônia, Maria usava um vestido simples, mas elegante, que combinava elementos da moda brasileira com toques de bordado árabe. Tariq, ao seu lado, vestia um traje tradicional, mas com uma leveza em seu semblante que o fazia parecer mais acessível do que nunca. Eles trocaram votos que não eram sobre posses ou títulos, mas sobre parceria, respeito e a promessa de continuar a construir uma vida juntos, baseada na verdade e na liberdade. Maria, Tariq disse, segurando as mãos dela, você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que somos capazes de construir. Com você eu aprendi a ser livre, a ser eu mesmo. E eu prometo continuar a caminhar ao seu lado, a cada passo, a cada desafio, a cada alegria. Maria, com os olhos marejados, respondeu, Tariq, você me deu a chance de me reencontrar, de dar voz aos meus sonhos. Com você eu aprendi que a coragem de ser quem somos é a maior das fortunas. Eu prometo amar você, respeitar você e construir com você uma vida que seja um testemunho da nossa verdade. A cerimônia foi simples, mas carregada de significado. O som da água da fonte, que um dia foi o símbolo de uma nova fase, agora era a melodia de sua união. O Centro Cultural, que havia sido o palco de suas maiores dores e descobertas, tornou-se o lar de seu amor, um lugar onde duas culturas se encontravam e duas almas se uniam. Após a cerimônia, enquanto os convidados celebravam, Maria e Tariq se afastaram por um momento, caminhando pelo jardim, de mãos dadas. A luz do entardecer pintava o céu com tons dourados, e o ar estava impregnado com o perfume das flores. É real, não é? Maria sussurrou olhando para Tariq. Tudo isso. Ele apertou a mão dela. Mais real do que qualquer coisa que eu já vivi, Maria. E é só o começo. A história da faxineira que entendeu o cheque quando ninguém mais pôde deixou de ser sobre sorte. Tornou-se sobre coragem, verdade e transformação. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, a vida revela sua maior reviravolta, o reconhecimento de quem realmente somos. E ela, enfim, sabia. Sua resposta não dependia de medo, mas de escolha. E a escolha, agora, era construir uma vida que fosse verdadeiramente sua, ao lado de alguém que a via como ela realmente era. Uma mulher forte, capaz e livre. O Centro Cultural continuaria a ser o legado de sua visão compartilhada, um farol de cultura e entendimento. Mas a maior obra de arte que eles construíam era a própria vida que viviam juntos, dia após dia, com amor e autenticidade. A vida de Maria e Tariq se desdobrava em uma tapeçaria rica e complexa, onde os fios de suas culturas se entrelaçavam em harmonia. O casamento, celebrado no coração do Centro Cultural, havia sido o ponto de partida para uma fase de ainda maior cumplicidade. Eles não apenas compartilhavam um lar, mas também uma visão de mundo, um desejo de construir pontes e de inspirar outros com sua história. O Centro Cultural Oriente-Ocidente, sob a direção visionária de Maria, consolidou-se como um farol de intercâmbio cultural. A cada ano, novos programas eram lançados, atraindo um público cada vez mais diversificado. Maria, com sua paixão e seu conhecimento, transformou o centro em um modelo de diplomacia cultural, mostrando ao mundo que a compreensão mútua era a chave para a paz e o progresso. Ela viajou para conferências internacionais, recebeu prêmios por sua liderança e se tornou uma voz respeitada no cenário global da cultura. Tariq, por sua vez, continuava a apoiar Maria em cada passo, não apenas financeiramente, mas com sua presença e seu intelecto. Ele se tornou um embaixador informal do centro, usando sua influência para abrir portas e criar novas oportunidades. A família de Tariq
Inicialmente reticente, começou a observar a felicidade e o sucesso do filho com Maria. Alguns membros mais jovens, inspirados pela coragem de Tariq, visitaram o centro no Brasil e ficaram impressionados com o trabalho de Maria, levando de volta para seu país a prova de que o amor e o propósito podiam transcender as tradições mais arraigadas. A casa de Maria e Tariq, um apartamento espaçoso com vista para o mar, era um reflexo de suas vidas. Obras de arte árabes e brasileiras adornavam as paredes. Livros de poesia e história se misturavam em estantes, e o aroma de café árabe se encontrava com o de pão de queijo recém-assado. Eles cultivavam uma rotina que celebrava suas individualidades e sua união. Manhãs com debates sobre as notícias do dia, tardes dedicadas aos seus respectivos trabalhos e noites tranquilas, onde compartilhavam as alegrias e os desafios de suas jornadas. Maria, que um dia se sentiu invisível, agora irradiava uma confiança serena. Ela havia encontrado sua voz, seu propósito e seu amor. A cada dia, ela se lembrava da faxineira que foi, não com vergonha, mas com gratidão. Aquela Maria, com sua simplicidade e sua sede de conhecimento, havia sido a base para a mulher que ela se tornara. Anos se passaram. O Centro Cultural celebrou seu 5º aniversário com uma festa grandiosa, que reuniu líderes mundiais, artistas renomados e a comunidade local. No palco, Maria e Tariq, lado a lado, discursaram, seus olhos se encontrando em um olhar de profunda cumplicidade. Eles falaram sobre a jornada do centro, sobre a importância de sonhar grande e sobre a força do amor que uniu não apenas suas vidas, mas também 2 culturas. Após os discursos, enquanto a festa continuava, Maria e Tariq se afastaram para um canto mais tranquilo do jardim, o mesmo onde haviam trocado seus votos. A fonte borbulhava suavemente e a brisa noturna trazia o perfume das flores. Você se lembra, Tariq? Maria sussurrou, encostando a cabeça em seu ombro. Quando tudo parecia impossível, ele a abraçou mais forte. Lembro, minha Maria, mas você me ensinou que o impossível é apenas o que ainda não tentamos. E que a verdade, por mais difícil que seja, sempre nos liberta. Maria sorriu, sentindo a paz em seu coração. A história da faxineira que entendeu o cheque quando ninguém mais pôde deixou de ser sobre sorte. Tornou-se sobre coragem, verdade e transformação. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, a vida revela sua maior reviravolta, o reconhecimento de quem realmente somos. E ela, enfim, sabia. Sua resposta não dependia de medo, mas de escolha. E a escolha, agora, era construir uma vida que fosse verdadeiramente sua, ao lado de alguém que a via como ela realmente era. Uma mulher forte, capaz e livre. O legado de Maria e Tariq não seria apenas o centro cultural, mas a própria história de seu amor, um testemunho de que as barreiras podem ser derrubadas, os preconceitos superados e os sonhos mais improváveis realizados. Eles continuariam a escrever sua história, dia após dia, com a certeza de que a maior aventura da vida é ser autêntico e amar sem reservas. E assim, a faxineira que virou diretora e encontrou o amor em um cheque, provou que a verdadeira riqueza está na alma, no propósito e na coragem de viver a própria verdade. A vida de Maria e Tariq continuava a ser um testemunho vivo de que os sonhos, por mais improváveis que parecessem, podiam florescer com coragem e autenticidade. O Centro Cultural Oriente-Ocidente, sob a liderança inspirada de Maria, não apenas se manteve relevante, mas expandiu seu alcance, tornando-se um modelo global de diplomacia cultural. A demanda por seus programas de intercâmbio cresceu exponencialmente, e Maria, com a ajuda de Tariq, começou a explorar a possibilidade de estabelecer filiais em outras grandes cidades do mundo, criando uma rede global de pontes culturais. As viagens se tornaram mais frequentes, levando Maria e Tariq a diferentes continentes, onde compartilhavam a história de sucesso do centro e a filosofia por trás de sua criação. Em cada palestra, em cada encontro, Maria falava com uma paixão contagiante sobre o poder da arte e do conhecimento para unir povos. Tariq, ao seu lado, era um parceiro inseparável, não apenas como apoio,
mas como um pensador perspicaz que contribuía com ideias estratégicas e uma visão global. A presença dele, um cheque que havia rompido com tradições para seguir seu coração e sua mente, adicionava uma camada de fascínio e inspiração à história. Em uma dessas viagens, durante uma conferência em Londres, Maria e Tariq foram abordados por representantes de uma prestigiada fundação internacional, conhecida por apoiar iniciativas de paz e entendimento global. Eles haviam acompanhado o trabalho do Centro Cultural e estavam profundamente impressionados com o impacto que ele gerava. Senhora Maria, Senhor Tariq, começou a diretora da fundação, uma mulher de semblante sério, mas olhos brilhantes. O que vocês construíram é mais do que um centro cultural. É um movimento. Gostaríamos de propor uma parceria que levaria a visão de vocês a um patamar ainda maior. A proposta era ambiciosa. Um financiamento significativo para a expansão do Centro Cultural em escala global, com a abertura de unidades em Nova York, Paris e Dubai. Além disso, a Fundação ofereceria apoio logístico e estratégico para transformar o modelo de intercâmbio em um programa educacional formal, com certificações reconhecidas internacionalmente. Era a concretização de um sonho que Maria e Tariq haviam apenas ousado sussurrar um para o outro em noites tranquilas. A notícia trouxe uma nova onda de entusiasmo e desafios. A expansão global exigiria ainda mais dedicação, mais viagens, mais decisões estratégicas. Maria sentiu o peso da responsabilidade, mas também a alegria de saber que seu trabalho, que começou com uma simples tradução, estava prestes a tocar milhões de vidas em todo o mundo. Tariq, com sua experiência em negócios internacionais, mergulhou nos detalhes da parceria, garantindo que a visão e os valores do centro fossem preservados. Em meio a essa efervescência profissional, a vida pessoal de Maria e Tariq também encontrava novos horizontes. Em uma noite tranquila, de volta ao seu apartamento no Rio, após um dia intenso de reuniões e planejamento, Maria e Tariq estavam sentados na varanda, observando as luzes da cidade. É incrível, não é? Maria disse, a voz suave. Tudo o que construímos. Quem diria que a faxineira e o cheque chegariam até aqui? Tariq sorriu, beijando o topo da cabeça dela. Eu diria, minha Maria. Eu sempre soube que havia algo extraordinário em você. E o que construímos é apenas o reflexo da sua luz. Ele fez uma pausa, e Maria sentiu que havia algo mais que ele queria dizer. Maria, ele começou, virando-se para encará-la, seus olhos brilhando com uma afeição profunda. Nós construímos um legado cultural. Mas há outro tipo de legado que eu gostaria de construir com você, um legado de vida. Você já pensou em ter filhos? A pergunta, dita com uma ternura inesperada, pegou Maria de surpresa. Ela nunca havia se permitido sonhar com a maternidade, tão absorta que estava em sua jornada de autodescoberta e na construção do centro. Mas naquele momento, olhando para Tariq, para o homem que a amava incondicionalmente e que havia se tornado seu porto seguro, a ideia floresceu em seu coração como a mais bela das possibilidades. Um sorriso suave se formou em seus lábios. Sim, Tariq, ela respondeu, sua voz embargada pela emoção. Eu pensei. Aquele momento, sob as estrelas do rio, selou uma nova promessa. A história da faxineira que entendeu o cheque quando ninguém mais pôde deixou de ser apenas sobre sorte. Tornou-se sobre coragem, verdade e transformação. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, a vida revela sua maior reviravolta, o reconhecimento de quem realmente somos. E ela, enfim, sabia. Sua resposta não dependia de medo, mas de escolha. E a escolha agora era construir uma vida que fosse verdadeiramente sua, ao lado de alguém que a via como ela realmente era, uma mulher forte, capaz e livre, pronta para abraçar todos os futuros que a vida pudesse oferecer, incluindo o de uma família. A pergunta de Tariq sobre ter filhos ressoou no coração de Maria, abrindo uma porta para um futuro que ela, em sua jornada de superação, nunca havia se permitido contemplar com seriedade. Naquele instante, sob o céu estrelado do rio, a ideia de uma família com Tariq não era apenas uma possibilidade, mas um desejo profundo que florescia. Eu pensei,
Maria havia respondido, e o sorriso que se seguiu em seus lábios era um misto de surpresa e uma alegria recém-descoberta. Nos meses seguintes, a conversa sobre filhos deixou de ser uma ideia distante e se tornou um plano concreto. Maria e Tariq, com a mesma dedicação com que construíram o Centro Cultural, abordaram a perspectiva de serem pais. Eles conversaram sobre valores, sobre a educação que desejavam dar aos seus filhos, sobre como conciliar a vida profissional intensa com a maternidade e a paternidade. Tariq, que sempre sonhou em ter uma família, estava radiante, e Maria, que havia encontrado seu propósito e seu amor, sentia-se completa. Não demorou muito para que a notícia de uma nova vida começasse a florescer. Maria descobriu que estava grávida, e a alegria que inundou o apartamento deles era palpável. A gravidez foi um período de grande felicidade e expectativa. Tariq, com sua devoção, cuidava de Maria com um carinho imenso, garantindo que ela tivesse todo o conforto e apoio necessários. Ele estava presente em cada consulta médica, em cada ultrassom, compartilhando cada etapa da jornada. O Centro Cultural, que já era um filho para Maria, agora ganhava um novo significado. Ela continuou trabalhando, mas com uma nova perspectiva, imaginando o futuro em que seus filhos cresceriam em um ambiente que celebrava a diversidade e o conhecimento. A equipe do centro, que havia como uma líder inspiradora, celebrou a notícia com entusiasmo, e a história de Maria, a ex-faxineira que se tornava mãe e continuava a construir um império cultural, inspirava ainda mais. O nascimento de sua filha, a pequena Layla, foi um momento de pura magia. Layla, com seus olhos curiosos e um sorriso que iluminava o ambiente, trouxe uma nova dimensão ao amor de Maria e Tariq. Ela era a prova viva de que o amor, a coragem e a verdade podiam gerar a mais bela das criações. Maria mergulhou na maternidade com a mesma paixão que dedicava ao seu trabalho, encontrando um equilíbrio surpreendente entre as exigências da direção do centro e as alegrias de ser mãe. Tariq, o cheque bilionário, revelou-se um pai carinhoso e dedicado. Ele trocava fraldas, cantava canções de ninar em árabe e em português e passava horas brincando com Layla. A imagem do poderoso empresário, ajoelhado no chão, rindo com sua filha, era um lembrete constante de que a verdadeira riqueza estava nos laços familiares e na simplicidade dos momentos compartilhados. Com o tempo, a família cresceu. Layla ganhou um irmãozinho, Omar, completando o quadro de uma família feliz e multicultural. A casa deles era um caldeirão de línguas, tradições e risadas. As crianças cresciam bilíngues, aprendendo sobre suas heranças culturais de forma natural e divertida, visitando tanto o Oriente Médio quanto o Brasil, absorvendo o melhor de ambos os mundos. O Centro Cultural Oriente-Ocidente, enquanto isso, continuava sua expansão global. As filiais em Nova York, Paris e Dubai foram inauguradas com grande sucesso, cada uma adaptando a visão original de Maria para as nuances locais, mas mantendo a essência de promover o diálogo e a compreensão. Maria, agora uma mãe de 2 e uma líder global, demonstrava uma capacidade de gestão e uma visão que superavam todas as expectativas. Ela havia provado que não era preciso escolher entre a carreira e a família. Era possível construir ambos, com amor e apoio. A história de Maria, a faxineira que se tornou diretora, esposa de um cheque e mãe, era contada e recontada, inspirando milhões. Ela se tornou um símbolo de empoderamento feminino e de quebra de barreiras. A Global Corp, e em particular a doutora Helena Almeida, observava o sucesso de Maria com uma mistura de admiração relutante e a certeza de que haviam subestimado uma mulher extraordinária. Em um dia ensolarado, Maria e Tariq estavam no jardim do Centro Cultural, observando Layla e Omar brincarem perto da fonte. A água jorrava e as risadas das crianças ecoavam no ar. "Olhe para eles, Tariq", Maria disse, com um sorriso nos lábios e os olhos marejados de gratidão. "Nossa maior obra de arte." Tariq a abraçou, beijando seus cabelos. "Sim, minha Maria, nosso maior legado." A história da faxineira que entendeu o cheque quando ninguém mais pôde deixou de ser sobre sorte. Tornou-se sobre coragem, verdade e transformação,
Porque às vezes, quando tudo parece perdido, a vida revela sua maior reviravolta, o reconhecimento de quem realmente somos. E ela, enfim, sabia. Sua resposta não dependia de medo, mas de escolha. E a escolha, agora, era construir uma vida que fosse verdadeiramente sua, ao lado de alguém que a via como ela realmente era. Uma mulher forte, capaz e livre, que havia encontrado o amor, a família e um propósito que transcendia todas as fronteiras. O centro cultural, seus filhos e o amor que os unia eram a prova viva de que a vida, quando vivida com autenticidade, pode ser a mais bela das histórias. Os anos se desdobraram como as páginas de um livro bem escrito, cada capítulo adicionando profundidade e significado à história de Maria e Tariq. Laila e Omar cresceram, transformando a casa em um vibrante caldeirão de risadas, debates e a doce confusão de duas culturas se encontrando em cada esquina. Eles eram a personificação do sonho de seus pais, fluentes em português, árabe e inglês, com uma curiosidade insaciável sobre o mundo e um coração aberto para a diversidade. Laila, com a inteligência perspicaz da mãe, demonstrava um talento natural para as artes e a diplomacia, enquanto Omar, com a determinação do pai, inclinava-se para a inovação e o empreendedorismo social. O Centro Cultural Oriente-Ocidente, que um dia foi o palco de suas maiores dores e descobertas, tornou-se um farol global. As filiais em Nova York, Paris e Dubai prosperavam, e novas unidades foram planejadas em outras capitais, formando uma rede interconectada de conhecimento e diálogo. Maria, agora uma figura de renome internacional, era frequentemente citada como uma das vozes mais influentes na promoção da paz através da cultura. Seus discursos em fóruns globais eram ovacionados, e ela recebia honrarias por sua visão e liderança. Ela nunca se esqueceu de suas raízes, e a humildade que a caracterizava em seus primeiros dias permanecia intacta, uma âncora em meio ao sucesso. Tariq, ao lado dela, era o parceiro inabalável, o estrategista silencioso por trás de muitas das conquistas do centro. Sua influência e recursos eram usados não para ostentação, mas para impulsionar a missão que ele e Maria compartilhavam. Ele havia encontrado em Maria não apenas uma esposa e mãe de seus filhos, mas uma alma gêmea que o desafiava a ser uma versão melhor de si mesmo, a ir além das expectativas e a construir um legado que transcendia a riqueza material. A família de Tariq, que um dia foi a fonte de tanto conflito, agora olhava para ele com um respeito renovado, admirando a vida autêntica que ele havia construído. Maria, em seus momentos de quietude, muitas vezes refletia sobre a jornada. Ela se lembrava da faxineira invisível, da mulher que se sentia insignificante, e contrastava essa imagem com a mulher que era agora, uma líder global, uma mãe amorosa, uma esposa realizada. A dor da traição passada havia se transformado em uma cicatriz que a lembrava da força de seu próprio perdão e da resiliência de seu espírito. Ela havia aprendido que a verdadeira liberdade não era a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los com coragem e de escolher o próprio caminho. Certa tarde, Maria estava no escritório do Centro Cultural no Rio, observando o movimento no jardim através da janela. Laila e Omar, já adolescentes, estavam ali, conversando animadamente com um grupo de jovens intercambistas de diferentes partes do mundo. Eles riam, gesticulavam, compartilhando histórias e sonhos. Maria viu neles o reflexo de tudo o que ela e Tariq haviam construído. Pontes, não muros. Compreensão, não preconceito. Amor, não medo. A porta do escritório se abriu suavemente, e Tariq entrou, um sorriso cansado, mas satisfeito, em seu rosto. Ele havia acabado de voltar de uma reunião importante e se aproximou de Maria, abraçando-a por trás. Eles estão crescendo rápido demais, ele sussurrou, observando os filhos. Maria assentiu, recostando-se nele. Sim, mas estão crescendo para serem pessoas maravilhosas, Tariq. Pessoas que entendem o mundo, que não têm medo de ser quem são. Ele beijou o topo da cabeça dela. Isso é o seu legado, minha Maria. Você os ensinou.
Você me ensinou. Maria virou-se em seus braços, olhando para ele, seus olhos cheios de uma gratidão profunda. Nós ensinamos um ao outro, Tariq. Nós construímos isso juntos. A história da faxineira que entendeu o cheque quando ninguém mais pôde deixou de ser sobre sorte. Tornou-se sobre coragem, verdade e transformação. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, a vida revela sua maior reviravolta, o reconhecimento de quem realmente somos. E ela, enfim, sabia. Sua resposta não dependia de medo, mas de escolha. E a escolha, agora, era construir uma vida que fosse verdadeiramente sua, ao lado de alguém que a via como ela realmente era, uma mulher forte, capaz e livre. O centro cultural, seus filhos e o amor que os unia eram a prova viva de que a vida, quando vivida com autenticidade e propósito, pode ser a mais bela e duradoura das obras de arte. E, no silêncio daquele abraço, Maria soube que sua história, longe de terminar, continuaria a inspirar a cada novo amanhecer, a cada nova ponte construída. 2 décadas haviam se passado desde que a faxineira Maria e o cheque Tariq Al-Hamad se encontraram pela primeira vez em um elevador, um encontro que mudaria o curso de suas vidas e o destino de um centro cultural. O Centro Cultural Oriente-Ocidente, outrora um sonho ousado, era agora uma instituição globalmente reconhecida, com filiais em todas as grandes metrópoles do mundo, cada uma pulsando com a mesma energia e propósito que Maria havia infundido na unidade original do Rio. Maria, com seus cabelos agora salpicados de prata, mantinha a mesma paixão e o brilho nos olhos que a caracterizavam. Ela não era mais apenas a diretora, mas a presidente de um conselho internacional que supervisionava a rede de centros. Sua voz era uma das mais respeitadas em fóruns internacionais, e ela havia sido indicada várias vezes ao Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho incansável na promoção do diálogo intercultural. Tariq, ao seu lado, envelhecera com a mesma dignidade e sabedoria, seu olhar ainda carregado de admiração por Maria. Ele havia se aposentado de grande parte de seus negócios tradicionais, dedicando-se inteiramente à filantropia e ao apoio das iniciativas de Maria. Laila e Omar, agora jovens adultos, eram o orgulho de seus pais e o legado vivo de sua união. Laila, com a fluidez de uma diplomata nata e o amor pela arte de sua mãe, havia se tornado uma curadora de sucesso e diretora de uma das filiais mais proeminentes do Centro Cultural em Nova York. Ela organizava exposições que desafiavam percepções, promovia artistas emergentes de todas as partes do mundo e continuava a expandir a visão de seus pais para as novas gerações. Omar, com a mente estratégica do pai e o coração voltado para a justiça social, havia fundado uma empresa de tecnologia que desenvolvia plataformas para conectar comunidades carentes a recursos educacionais e oportunidades de emprego, com um foco especial em regiões do Oriente Médio e da América Latina. A família se reunia anualmente no Rio, na casa que ainda era o seu porto seguro, e no jardim do Centro Cultural, que permanecia o coração de tudo. Nessas reuniões, as conversas eram uma mistura rica de português, árabe e inglês, repletas de risadas, debates intelectuais e a troca de experiências de vida de cada um. Em um desses encontros, durante a celebração do 20º aniversário do Centro Cultural, Maria e Tariq estavam sentados em um banco no jardim, observando Laila e Omar interagirem com os convidados, que incluíam embaixadores, artistas e antigos alunos do centro. A fonte, que havia testemunhado tantos momentos cruciais de suas vidas, borbulhava suavemente ao fundo. Quem diria, Tariq, Maria disse, sua voz suave, que tudo começaria com uma tradução errada e uma faxineira teimosa. Tariq sorriu, segurando a mão dela e beijando-a. E um cheque que precisava aprender a ver além das aparências. Você me ensinou a verdadeira riqueza, Maria. A riqueza da verdade, da liberdade e do amor que construímos juntos. Ela o olhou, e em seus olhos havia a mesma paixão, a mesma cumplicidade de anos atrás, mas agora temperada com a sabedoria de uma vida bem vivida. E você me deu um mundo, Tariq. Não apenas o mundo que eu sonhava, mas um mundo que eu nunca ousei imaginar. Laila e Omar se aproximaram, cada um abraçando seus pais. Vocês são uma inspiração,
disse Laila, os olhos brilhando. O que vocês construíram é mais do que um centro. É um legado de esperança. Omar assentiu. Vocês nos ensinaram que não há limites para o que se pode alcançar quando se tem coragem e se vive com autenticidade. Maria e Tariq se entreolharam, um sorriso compartilhado em seus rostos. A história da faxineira que entendeu o cheque quando ninguém mais pôde deixou de ser sobre sorte. Tornou-se sobre coragem, verdade e transformação. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, a vida revela sua maior reviravolta. O reconhecimento de quem realmente somos. E ela, enfim, sabia. Sua resposta não dependia de medo, mas de escolha. E a escolha, agora, era construir uma vida que fosse verdadeiramente sua, ao lado de alguém que a via como ela realmente era. Uma mulher forte, capaz e livre. O Centro Cultural Seus Filhos e o amor que os unia eram a prova viva de que a vida, quando vivida com autenticidade e propósito, pode ser a mais bela e duradoura das obras de arte. E naquele jardim que viu seu amor florescer, Maria e Tariq sabiam que sua história, um farol para as futuras gerações, continuaria a ser contada, um testemunho eterno do poder do amor e da verdade. O tempo, que antes parecia um inimigo implacável para Maria, agora era um aliado gentil, tecendo novas camadas de sabedoria e serenidade em sua vida. Mais alguns anos se passaram, e Maria e Tariq, já na velhice, continuavam a ser a alma do Centro Cultural Oriente-Ocidente. Embora as responsabilidades diárias tivessem sido gradualmente passadas para Laila e Omar, eles permaneciam como os pilares, a inspiração viva por trás de cada iniciativa. As filiais do centro em todo o mundo floresciam, e o modelo de intercâmbio cultural que Maria havia idealizado se tornara um padrão global. A história da faxineira que se tornou uma líder internacional era contada em livros didáticos e documentários, um testemunho do poder da resiliência e da visão. Maria e Tariq eram frequentemente convidados para palestras e cerimônias, onde compartilhavam a jornada de sua vida, sempre enfatizando que o verdadeiro sucesso não era medido pela riqueza ou pelo poder, mas pela capacidade de construir pontes, de amar e de viver com autenticidade. Laila, com sua liderança carismática, assumiu a presidência do Conselho Global dos Centros Culturais, expandindo a rede para regiões ainda não alcançadas e adaptando os programas às novas realidades do século. Omar, por sua vez, continuou a inovar com sua empresa de tecnologia, mas também dedicou uma parte significativa de seu tempo e recursos para apoiar as iniciativas educacionais dos centros, criando plataformas digitais que democratizavam o acesso ao conhecimento e à cultura para milhões de pessoas. Eles eram a prova viva de que o legado de seus pais não era apenas um império cultural, mas uma filosofia de vida. Em um final de tarde de verão, Maria e Tariq estavam sentados em seu banco favorito no jardim do Centro Cultural no Rio. O sol poente pintava o céu com tons de laranja e roxo, e a brisa trazia o perfume das flores. A fonte que havia testemunhado o início e a evolução de seu amor continuava a jorrar suavemente, seu som uma melodia constante de paz. Eles observavam Laila e Omar, agora adultos maduros e bem-sucedidos, conversando com um grupo de jovens estudantes que visitavam o centro. Os olhos de Maria brilhavam com orgulho e uma profunda satisfação. Eles são a nossa continuação, não são, Tariq? Maria disse, sua voz um sussurro. Tudo o que sonhamos, eles estão levando adiante. Tariq apertou a mão dela, seus dedos enrugados e entrelaçados. Eles são mais do que nossa continuação, minha Maria. Eles são a prova de que a coragem e a verdade que você trouxe para a minha vida se multiplicaram. Você me ensinou a ver o mundo com outros olhos, a amar sem medo, a construir algo que realmente importasse. Maria sorriu, recostando a cabeça no ombro dele. E você, Tariq, me deu a chance de ser eu mesma, de encontrar minha voz, de construir meu próprio caminho, sem máscaras. O silêncio que se seguiu não era de ausência, mas de plenitude. Era o silêncio de duas almas que haviam encontrado seu lar uma na outra, que haviam superado adversidades e construído uma vida extraordinária a partir de um encontro improvável.
A história da faxineira que entendeu o cheque quando ninguém mais pôde deixou de ser sobre sorte. Tornou-se sobre coragem, verdade e transformação. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, a vida revela sua maior reviravolta, o reconhecimento de quem realmente somos. E ela, enfim, sabia. Sua resposta não dependia de medo, mas de escolha. E a escolha, agora, era construir uma vida que fosse verdadeiramente sua, ao lado de alguém que a via como ela realmente era, uma mulher forte, capaz e livre. Ali, no jardim que havia sido o berço de seu amor e de seu legado, Maria e Tariq sentiram a paz que só a vida plena pode oferecer. A luz do sol se desvanecia, mas a luz que eles haviam acendido no mundo, através de seu amor e de seu trabalho, continuaria a brilhar, um farol de esperança e entendimento para todas as gerações futuras. Os fios do tempo, tecidos com paciência e amor, haviam transformado a tapeçaria da vida de Maria e Tariq em uma obra-prima de serenidade. Eles haviam cruzado o limiar da 9ª década de suas vidas, e embora os passos fossem mais lentos e as memórias mais antigas viessem com mais clareza, o brilho em seus olhos e a cumplicidade em seus toques permaneciam inalterados. O Centro Cultural Oriente-Ocidente, sob a gestão hábil de Laila e Omar, era agora uma constelação de instituições globais, um farol de entendimento em um mundo que, mais do que nunca, precisava de pontes. Os programas de intercâmbio haviam se expandido para incluir iniciativas de paz e resolução de conflitos, e a história de Maria, a faxineira que sonhou grande, era estudada em universidades de todo o mundo como um case de sucesso em diplomacia cultural e liderança transformadora. Laila e Omar, com a sabedoria herdada de seus pais, continuavam a inovar, garantindo que o legado de Maria e Tariq não fosse apenas preservado, mas evoluísse com o tempo. A casa de Maria e Tariq, com sua vista para o mar do rio, era um santuário de memórias. As paredes contavam a história de uma vida plena, fotografias de Laila e Omar crescendo, de viagens a lugares exóticos, de momentos com líderes mundiais e com a família simples de Maria. O aroma de café e o som de risadas ainda preenchiam o ar quando os netos e bisnetos vinham visitá-los, uma nova geração que crescia imersa na riqueza de suas múltiplas heranças. Em uma tarde particularmente ensolarada, Maria e Tariq estavam sentados na varanda de mãos dadas. Maria, com a cabeça suavemente apoiada no ombro de Tariq, observava o azul do oceano. O silêncio entre eles era confortável, preenchido por décadas de amor e compreensão mútua. Lembra-se daquele primeiro dia, Tariq? Maria sussurrou, sua voz um pouco mais frágil, mas ainda cheia de emoção. No elevador. Eu estava tão assustada e você era um mistério. Tariq sorriu, apertando a mão dela. E você, Maria, era a mulher que virou meu mundo de cabeça para baixo. A mulher que me ensinou a ver a verdade, a sentir a liberdade e a amar de uma forma que eu nunca soube que era possível. Maria fechou os olhos, um sorriso suave nos lábios. E você me deu a coragem de ser quem eu realmente era, de não ter medo, de construir algo que importasse. A brisa do mar acariciava seus rostos enrugados. Eles haviam enfrentado desafios, superado preconceitos e construído um império de amor e conhecimento a partir de um encontro improvável. A vida, com suas reviravoltas, havia-lhes concedido a maior das fortunas, a de viverem uma verdade que era inteiramente deles. Nossa história, Tariq disse, sua voz embargada pela emoção, não foi apenas sobre sorte, Maria. Foi sobre escolha. Sua escolha de ser corajosa e minha escolha de te ouvir. Maria abriu os olhos e o olhou, um amor profundo e eterno em seu olhar. E foi sobre o amor, Tariq. O amor que nos uniu e que continua a unir tudo o que construímos. A história da faxineira que entendeu o cheque quando ninguém mais pôde deixou de ser sobre sorte. Tornou-se sobre coragem, verdade e transformação. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, a vida revela sua maior reviravolta, o reconhecimento de quem realmente somos, e ela, enfim, sabia. Sua resposta não dependia de medo, mas de escolha. E a escolha, agora, era uma vida que foi verdadeiramente sua,
ao lado de alguém que a viu como ela realmente era, uma mulher forte, capaz e livre. O centro cultural, seus filhos, seus netos e o amor que os unia eram a prova viva de que a vida, quando vivida com autenticidade e propósito, pode ser a mais bela e duradoura das obras de arte. E ali, sentados na varanda, com o sol se pondo no horizonte, Maria e Tariq sabiam que sua história, um farol para as futuras gerações, continuaria a brilhar, um testemunho eterno do poder do amor e da verdade. Os anos continuaram a passar, suaves como a brisa que soprava do oceano para a varanda do apartamento de Maria e Tariq. Eles haviam alcançado uma idade avançada, seus corpos marcados pelo tempo, mas seus espíritos permaneciam jovens, unidos por uma ligação que o tempo só havia aprofundado. A cada amanhecer, eles se encontravam na varanda. Tariq lendo em voz baixa um jornal árabe, enquanto Maria folheava um livro de poesia brasileira, e a cada entardecer observavam o sol se pôr, com as mãos entrelaçadas, um silêncio que falava volumes de uma vida compartilhada. O Centro Cultural Oriente-Ocidente, agora uma instituição global, com uma rede de filiais que abrangia continentes, era um testemunho vivo de sua visão. Laila e Omar, com a sabedoria e a paixão herdadas de seus pais, haviam expandido o alcance e a profundidade dos programas, transformando-o em um farol de entendimento e cooperação global. Os netos de Maria e Tariq, já adultos, estavam começando a se envolver nas operações dos centros, garantindo que o legado de seus avós continuasse a florescer por muitas gerações. A história de Maria, a faxineira que se tornou uma líder internacional, era contada em escolas e universidades, um conto inspirador de como a coragem e a autenticidade podem transformar vidas e construir pontes entre culturas. Em um dia particularmente especial, o Centro Cultural no Rio organizou uma celebração silenciosa, um tributo à vida e ao legado de Maria e Tariq. Não foi um evento público grandioso, mas uma reunião íntima de familiares, amigos próximos e membros da equipe que haviam dedicado suas vidas à missão do centro. Laila e Omar, com seus próprios filhos ao lado, conduziram a homenagem, compartilhando histórias e lembranças que pintavam um quadro vívido da jornada extraordinária de seus pais. Maria e Tariq, sentados em poltronas confortáveis no centro do jardim, observavam a cena com olhos marejados de gratidão. A fonte, que havia sido o palco de tantos momentos cruciais de suas vidas, borbulhava suavemente, sua melodia familiar acalmando suas almas. "Olhe, Tariq", Maria sussurrou, sua voz um pouco rouca pela emoção. "Tudo o que sonhamos, e muito mais, eles estão levando adiante." Tariq apertou a mão dela, o gesto um reflexo de décadas de amor. "Sim, minha Maria, e tudo começou com você. Com a sua coragem de ver a verdade, de falar a verdade, de viver a verdade." Maria sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto enrugado. "E com você, Tariq, que teve a coragem de me ouvir, de me ver, de me amar." O silêncio que se seguiu foi preenchido com as vozes de Laila e Omar, que falavam sobre a importância de sonhar grande, de derrubar barreiras e de construir um mundo mais justo e compreensivo, valores que aprenderam com seus pais. A cada palavra, Maria e Tariq viam o reflexo de suas próprias vidas, de suas lutas e de suas vitórias, ecoando na próxima geração. A história da faxineira que entendeu o cheque quando ninguém mais pôde deixou de ser sobre sorte. Tornou-se sobre coragem, verdade e transformação. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, a vida revela sua maior reviravolta, o reconhecimento de quem realmente somos. E ela, enfim, sabia. Sua resposta não dependia de medo, mas de escolha. E a escolha, agora, era uma vida que foi verdadeiramente sua, ao lado de alguém que a via como ela realmente era, uma mulher forte, capaz e livre. Naquele jardim, sob o céu azul do rio, Maria e Tariq sentiram a paz profunda de uma jornada completa. Eles haviam vivido uma vida plena, construído um legado duradouro e, acima de tudo, amado com uma intensidade que transcendeu culturas e expectativas. Sua história, um farol para as futuras gerações, continuaria a brilhar,
não apenas nas paredes dos centros culturais, mas nos corações de todos aqueles que ousassem sonhar, amar e viver sua própria verdade. Era o fim de um capítulo, mas a eternidade de uma inspiração. Os anos que antes pareciam um rio caudaloso, agora fluíam como um riacho sereno, levando Maria e Tariq gentilmente para o crepúsculo de suas vidas. Eles haviam alcançado uma idade venerável, seus corpos fragilizados, mas seus corações, mais do que nunca, batiam em uníssono. A varanda do apartamento no Rio, testemunha de tantos amanheceres e entardeceres, tornou-se o seu refúgio, um lugar onde o tempo parecia parar. O Centro Cultural Oriente-Ocidente, sob a liderança visionária de Laila e Omar, e agora com a participação ativa dos netos, florescia em cada canto do globo. Era um império de paz e compreensão, um legado que transcendia a própria existência de seus fundadores. A história de Maria, a faxineira que se tornou uma lenda, era um farol, um lembrete constante de que a maior riqueza reside na coragem de ser autêntico e na força de um amor verdadeiro. Em uma tarde de outono, o sol se derramava dourado sobre a baía de Guanabara. Maria e Tariq estavam sentados em suas poltronas favoritas na varanda, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos no horizonte. O som das ondas quebrando na praia era a trilha sonora de suas últimas memórias. Tariq, Maria sussurrou, sua voz quase inaudível, mas carregada de uma doçura que o tempo não ousara apagar. Lembra-se daquele dia, quando você me perguntou sobre o significado da vida? Tariq apertou sua mão com a pouca força que lhe restava. Lembro, minha Maria. E você me respondeu. Você me mostrou. Um sorriso fraco, mas radiante, iluminou o rosto de Maria. A vida é a coragem de ser quem somos. É a verdade que nos liberta. É o amor que construímos, tijolo por tijolo, mesmo quando o mundo tenta nos derrubar. Ele fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por sua face enrugada. Você foi a minha verdade, Maria, minha liberdade, o meu maior amor. O silêncio se instalou novamente, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio de plenitude, de uma vida vivida sem arrependimentos, de um amor que desafiou todas as probabilidades. A brisa do mar trouxe o cheiro de jasmim, e o sol, em seu último suspiro do dia, pintou o céu com tons vibrantes de laranja e roxo, como uma despedida majestosa. Maria sentiu a mão de Tariq relaxar na sua. Um último suspiro suave escapou de seus lábios. Ela apertou a mão dele e um sorriso de paz se desenhou em seu rosto. Juntos, como sempre estiveram, eles embarcaram na próxima jornada, seus espíritos entrelaçados, eternamente livres. A história da faxineira que entendeu o cheque, quando ninguém mais pôde, deixou de ser sobre sorte. Tornou-se sobre coragem, verdade e transformação. Porque, às vezes, quando tudo parece perdido, a vida revela sua maior reviravolta, o reconhecimento de quem realmente somos. E ela, enfim, sabia. Sua resposta não dependia de medo, mas de escolha. E a escolha, agora, era uma vida que foi verdadeiramente sua, ao lado de alguém que a viu como ela realmente era. Uma mulher forte, capaz e livre. O centro cultural, seus filhos, seus netos, e o amor que os unia eram a prova viva de que a vida, quando vivida com autenticidade e propósito, pode ser a mais bela e duradoura das obras de arte. E naquele entardecer no Rio, a luz que eles acenderam no mundo continuaria a brilhar, um farol eterno do poder do amor e da verdade. Fim da história. Que jornada incrível, não é mesmo? Lembram-se de Maria, a faxineira que, com sua coragem e inteligência, desvendou um mistério e transformou sua vida, e do cheque Tariq, que encontrou o amor e a verdade em um lugar inesperado, desafiando todas as convenções. Acompanhamos a construção do Centro Cultural Oriente-Ocidente, um farol de diálogo e compreensão, o nascimento e crescimento de Laila e Omar, e o legado de uma família que provou que o amor não conhece barreiras. Se essa história tocou seu coração e te inspirou, não se esqueça de nos mostrar o quanto você gostou. Deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Queremos saber sua opinião. Comente abaixo qual foi o momento que mais te marcou ou qual lição você leva dessa narrativa. E para que mais pessoas conheçam essa fonte de inspiração,
Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. E para não perder outras narrativas incríveis como essa, que vão te emocionar e te fazer refletir, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E tem mais. Não se esqueça de conferir a playlist à esquerda, onde você encontrará um universo de histórias que vão te surpreender e te inspirar a cada clique. Sua jornada de descobertas continua aqui.